E já vamos colocar de pé para nós receber o nosso pastor, que estará transmitindo a palavra do nosso Deus aos nossos corações nesta noite. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio de seu Filho Jesus Cristo. Com esse versículo, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor. Glória a Deus, pode se assentar. Louvado seja Deus pela vida do pastor Pedro. Louvado seja Deus pela sua vida, pela confiança. Eu quero trazer aqui também a saudação do meu pastor Luiz Carlos, da Assembleia de Deus de São Silvestre, em Maringá. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Valmir Carvalho, que é um dos nossos amigos, esteve aqui com vocês e com certeza foi uma bênção, amém? Nós tivemos um encontro nos Gideões, há 5 anos atrás, onde ele iria pregar no dia seguinte, estava sem voz, tinha pegado uma gripe. Ele, pastor Pedro, ele tinha ido na farmácia, comprou alguns remédios, e eu estava vindo do monte, lá em Balneário Camboriú, cabana de oração. E aí nós quase nos trombamos. E aí ali, eu não sabia que ele era preleitor, e ali nós oramos por ele, liberamos uma palavra de bênção, de vitória para ele. Eu sei que Deus nos visitou com uma glória tão tremenda, que ele entrou para dentro, trocou os remédios a troco de energético. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E aí nós fizemos uma comunhão grande, e aí na igreja onde eu pastoreava, lá em Inajá, e ele nos visitou lá, pregou no nosso congresso, também foi uma benção. E de lá para cá nós estamos caminhando juntos. Depois eu fui para pastorear em Luanda, e nós voltamos para Maringá agora. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Amém? Todos acharam? João, capítulo 4. A partir ali do verso 3, vamos colocar de pé. Louvado seja Deus. Nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 4, verso 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Digam comigo, cansado da viagem. Amém. Assentou-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Diga, hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para procurar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Repita comigo, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Amém? E replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu pedirias, e eu te daria água viva. Repita comigo, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu pedirias, e eu te daria água viva. Fecha os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te render graças, Senhor, por esta noite, por essa rica oportunidade, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade mesmo que o Senhor dá a cada um, ó Deus, de poder estarmos aqui, nesta casa de oração, junto com os santos.
É a Tua palavra que nos diz, ó Pai, para nós termos comunhão com os santos. Pai, Te rendemos graças por este momento, Senhor. Senhor, nos dá sabedoria e unção e graça, ó Deus, para pregoar a Tua palavra, Senhor. O Senhor conhece a cada coração. O Senhor conhece o nosso andar, o nosso agir, o nosso levantar, Senhor. Mas pedimos direção do Teu Espírito, Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, leve a minha palavra, corrija, exorta e encoraja meu povo. Pai querido, é a Tua palavra, Senhor. Ela é a ferramenta, ela é o instrumento, ela é o alimento, Pai. Então, nos alimente nesta noite. E que Teu Espírito, Senhor, tenha total liberdade para agir no nosso meio, para agir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Te rendemos graças por isso, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Esse é um texto bem conhecido, não é verdade? O texto da mulher samaritana, João capítulo 4, é um texto conhecido pela igreja. Nós podemos observar aqui, nessa narrativa, do apóstolo João. Ele é bem claro quando ele coloca detalhes acerca do Mestre. E ele nos diz, nesse evangelho, que Jesus, ele estava cansado da viagem. Ele quer nos mostrar aqui que Jesus, sendo 100% homem, ele também era 100% Deus. E ele, sendo homem, ele também sentia fome. Ele também se sentia cansado às vezes. Mas havia um propósito específico dentro dessa narrativa. A palavra do Senhor nos fala que quando a mulher samaritana vai até ele, a palavra nos diz que ele pede a ela: me dá de beber. E essa mulher claramente, ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Perceba, Jesus apenas fez um pedido a ela. E João, pastor Pedro, ele é bem claro em enfatizar detalhes. Quando nós olhamos para o evangelho de João, nós vemos ali aquele que foi o discípulo amado. Diga comigo, o discípulo amado. Eu sou pai de 5 filhos. A Andressa, com 23 anos. Ezequiel, com 11 anos de idade. A Giovana, com 6 anos de idade. Então, ali, dentro do meu conceito, dentro das minhas expectativas, glória a Deus por esses filhos. Mas aprove a Deus a nos dar mais 2, vem gêmeos, Sara e Samuel. Hoje eles têm 4 anos de idade. Não estava dentro dos meus planos, não estava dentro do meu propósito, mas estava dentro dos planos do Senhor. E às vezes Deus nos surpreende, às vezes com coisas pequenas, mas nosso Deus é um Deus detalhista. E aqui quando o João, ele traz essa narrativa, ele não bebeu de outras fontes, pastor. Ele é tão claro, né, em enfatizar essa narrativa, porque quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, eles são chamados sinóticos, porque eles são semelhantes. Porque um parece que bebe da fonte do outro, ou seja, o doutor Lucas, o evangelista, ele caminha um pouco com Pedro, então ele absorve algo dele. Né? Ele caminha um pouco também com João Marcos, ou seja, na fonte que ele bebe, que é do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo já havia bebido da fonte de Pedro, de Barnabé, ao qual, sob toda a narrativa através de Mateus, caminhou com eles. Então, mas nós vemos aqui a diferença. O evangelho de João, ele não é chamado sinótico porque ele coloca particularidades a qual ele teve com o próprio mestre. E ele é claro aqui em enfatizar essa narrativa. E ele agora ele vai trabalhar com uma intimidade de uma mulher. Ele vai no profundo. Porque Deus sabe como trabalhar conosco. Diga para o teu irmão: Ele te ama de uma forma muito especial. E Ele se preocupa com cada área da sua vida.
E agora, o Evangelho João faz questão de nos trazer as claras detalhes dessa mulher samaritana. Gostaria que aumentasse um pouquinho para mim o fundo, tá bom? O fundo musical, né? Então, amados, ele vai nos dizer que Jesus estava sentado. Jesus manda os seus discípulos ir à frente comprar alimento. Por quê, pastor? Porque ele tinha um particular com aquela mulher. E se os discípulos estivessem junto com ele, talvez ia atrapalhar o andamento do diálogo ao qual ele estava preparado. Porque nada pega o nosso Senhor de surpresa. A palavra do Senhor nos diz que antes do fundamento ele já era. Não há nada em nós fora dele. E ele diz assim em João 5,19: eu não faço nada de mim mesmo. Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. O que vier do meu pai, isso eu faço. Então ele é claro aqui em nos colocar detalhes. E eu creio que o Senhor vai trabalhar conosco nesta noite. Tem algo na nossa particularidade, na nossa intimidade, talvez, né, por debaixo ou então por detrás do véu, que o Senhor vai nos trazer as claras nessa noite. Porque quando eu olho para essa narrativa, eu vejo essa mulher como uma mulher improvável. Talvez eu e você já nos sentimos assim, parece que as coisas não vão, parece que as coisas não têm jeito, são tantos preconceitos. Essa mulher passa por diversos preconceitos, racial, moral e social. Diga comigo, preconceitos, racial, moral e social. Perceba, essa narrativa nos fala que quando Jesus chega, está sentado à beira do poço, aquela mulher chega, pastor, meio já desconfiado, porque uma pessoa ferida, amado, na alma, uma pessoa ofendida, ela tende ao coração dela ser endurecido. E essa mulher carrega com ela ofensas, amargura na alma, porque o texto nos diz que essa mulher ia tirar água na hora sexta. E hora sexta, amados, quem sabe qual é a hora sexta? Levante as mãos assim. Poucas pessoas. A hora sexta, vamos lá contar pelas 4 vigílias da noite. Diga, 4 vigílias da noite. A primeira começa às 6 horas, diga, começa às 6 horas da tarde. Aí conta, 6, 7, 8, 9. É a primeira vigília, porque são contados 3 ciclos. Aí 9, 10, 11, meia-noite, a segunda vigília. Aí meia-noite, 1, 2, 3, a terceira vigília. 3, 4, 5, 6, a quarta vigília. Aí 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas é contado a sexta hora. Meio-dia é contado a sexta hora. Eu tenho o meu período de oração às 3 horas da manhã todos os dias. E aí quando se rompe ali a terceira vigília da noite, a quarta vigília da noite, eu adentro ali na oração. Pelo meu pastor, pela minha igreja, pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país e pela igreja fora o mundo. O Senhor colocou isso no meu coração. E isso tem nos fortalecido a cada dia. Porque quando você coloca os seus joelhos no chão, os seus filhos, a sua casa e a sua família permanecem de pé. Você não precisa colocar os seus joelhos no chão. Mas só o fato de você se despertar, independente dessas horas, na madrugada, e mesmo de pé, pedir para que Deus guarde a sua casa, você já está abalando as muralhas que muitas vezes se levantam contra mim e contra a tua casa. Mas vamos voltar para o texto. Hora sexta, ninguém tira água nesse período. Hora sexta é um horário difícil, entre 45 e 50 graus no deserto. Talvez mais, talvez menos, mas é um horário a qual aquela mulher vai tirar água. E João faz questão de nos trazer detalhes, porque quando aquela mulher chega diante daquele poço,
Jesus diz: me dá de beber. Como sendo tu judeu, pede a mim que sou mulher samaritana. Não era normal, pastor, as mulheres encarar os homens nos olhos. As mulheres, tanto judia como samaritana, havia um respeito. Mas aquela mulher não, aquela mulher é tupetuda. Aquela mulher encara Jesus nos olhos. E aquela mulher diz: como sendo tu judeu, pede para mim que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se dão. Olhando nesse aspecto, nós vemos ali, podemos observar que já havia ali um preconceito racial. Os samaritanos e os judeus não se dão. E Jesus diz: ah, mulher, se você soubesse quem é que te pede, dai-me de beber, eu te daria água viva. Calassor que toubia, lerebassor berrai. E ali, segundo essa narrativa, Jesus vai provocar nessa mulher, pastor, uma possível bem-aventurança. É uma mulher que tem muralhas, é uma mulher sofrida, é uma mulher que é apontada, é uma mulher que quando ela passava, as vizinhas cochichavam. Essa mulher, tamanha era a humilhação que aquela mulher passava, sempre nesse período de 6 horas, nesse período de meio-dia, a 6ª, que a mulher pegava o seu cântaro, pegava e buscava, e andava quase 10 quilômetros até a casa dela. Então aquela mulher carregava um fardo, aquela mulher carregava um jugo, aquela mulher carregava muitos preconceitos, por si, humilhada. E na narrativa da história, Jesus vai trabalhando. Jesus, ele é um evangelista por excelência, é o nosso mestre. E a palavra nos diz que Jesus desperta nela uma curiosidade. Diga, desperta uma curiosidade. E no decorrer do texto, vai nos dizer que aquela mulher fala: então me dar dessa água, para que eu não venha mais aqui. Mas por que ela fez essa pergunta? Por que ela diz: me dá então dessa água? Porque novamente ela vai questionar Jesus. Porventura, se tu maior do que o pai Jacó? Olha só. Porque esse poço está ali na fonte de Sicar, que é um monte, Gerezim, onde os samaritanos têm o seu costume de adorar a Deus. E acerca do poço, ali foi a briga entre os judeus e samaritanos. E porque os judeus queriam que os samaritanos saíssem dali. Queriam fazer com que aquele poço ficasse dos judeus, porque um profeta, um homem de Deus, havia anunciado acerca desse poço. E esse poço, ela vai dizer: o pai Jacó, mas tu és maior. E ele disse: eu que daqui é maior que ele. E ela disse: então me dá então, deixa, peraí. E pior que ela crê nele. Olha como Jesus vai desfazendo essa muralha. Olha só como Jesus vai trabalhando. Porque aquela mulher é uma mulher sofrida, uma mulher em agonia, uma mulher triste, uma mulher humilhada, uma mulher ofendida. E geralmente quando as pessoas são ofendidas, ela sai do senso de justiça de Deus para a justiça própria. Olha o que diz aqui em Provérbios. Abre sua Bíblia em Provérbios 18. Provérbios 18 diz assim: não, 19. Diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolhos de um castelo. Eu vou repetir. Um irmão ofendido, diga comigo, um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Olha lá para o versículo 1 do capítulo 18 de Provérbios. O solitário busca o seu próprio interesse. Diga comigo, o solitário busca o seu próprio interesse contra a verdadeira sabedoria. Entende? Então,
que a palavra vai nos dizer no livro de Provérbios? Que aquele solitário, ele busca o seu próprio interesse. Porque ele entra num senso de injustiça própria. Jesus disse assim: é chegado a vós o reino de Deus. E o reino de Deus, diga comigo, é justiça, paz e alegria no Espírito. Aí vem uma pergunta: como que está a tua vida? Se Jesus diz, é chegado a vós o reino de Deus, é justiça, paz e alegria no Espírito, será que verdadeiramente nós temos desfrutado dessa justiça de Deus? Será que verdadeiramente nós temos essa paz que excede todo entendimento? Será que verdadeiramente nós temos alegria no Espírito? Porque os dias são maus, são situações diversas que nós vemos, que nos oprimem. Em todo momento, na cerca de 24 horas, mas acerca das 12 horas que nós estamos mais ativos, diversas vezes nós somos ofendidos. São poucos os momentos de alegria, de sorriso. Se o mundo lá fora não nos atinge, às vezes a flechada vem de dentro de casa. Davi disse: o meu problema não são os que estão lá fora, são os que estão dentro e comem comigo na mesa. Então isso tem minado a nossa fé, amados. Essa mulher, já não havia esperança. Mas quando o mestre começa a instruí-la, ele desperta nela uma possível bem-aventurança. Porque quando ele se coloca e diz: o que está aqui é maior que o pai Jacó. O texto nos diz que ela disse: então me dá desta água, para que eu não vá mais vim aqui no poço tirar água. O problema dela era ter que pegar aquele cântaro. Eu creio que não era nem o problema pegar o cântaro e buscar água, mas é por onde ela passava, alguém apontava ela: lá vai aquela lá, lá vai a fulano, lá vai a ciclano. E porventura, às vezes, ir no poço, viajantes passavam por ali, se encontravam com judeus ali, e os preconceitos: me dá dessa água então, para que eu não vá mais lá tirar o poço, tirar a água do poço, porque tamanha é a minha humilhação. Aí Jesus diz para ela: pastor, se você continuar a beber desta água, você continuará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, tornará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Calaçou que alai. Dolemanabracabe alassúbia. Filho, se você continuar a beber desta água que você está bebendo, você vai continuar a ter sede. Água do poço. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Senhor, então me dá desta água. Jesus disse: pega o teu marido e vem cá. Jesus sabe como trabalhar conosco. E ela se coloca diante do mestre. Ela diz: eu não tenho marido, Senhor. Ele disse: disseste a verdade, porque teve 5 maridos, e o que tu tens não é teu marido. Jesus traz às claras aquilo que está às escuras. Jesus começa a mover dentro dela preconceitos racial, moral e social. Por quê? Há um propósito acima de todas as coisas. Se a palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque cooperam, amados. A Bíblia fechada, muitos dizem, é um livro. Eu digo, é a boca de Deus fechada também. Ela aberta ou fechada, ou falada, ou cantada, ou pregada, ou anunciada. É a boca de Deus falando. Havia ali no coração dela, travado, fechado, acorrentado. Quando Jesus traz as claras, ela diz: vejo que tu és um profeta. Aonde que eu devo adorar a Deus? É no Monte Gerizim? Ou é no templo em Jerusalém? Perceba, parece que eu vejo uma luzinha no fundo do túnel.
brota ali uma esperança. Ela veja, eu vejo um profeta. Eu vejo ali um profeta. E essa é a oportunidade da minha vida. Canassúria. Aonde que eu devo adorar a Deus? E ele disse, a salvação vem dos judeus, mas não é nem no Monte Gerizim e nem no templo. O Pai é Espírito e espera que os verdadeiros adoradores, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amado, eu e você só procura algo que perdemos ou algo que nunca tivemos. É ou não é verdade? Nós só procuramos o quê? Algo que perdemos, ou então algo que nunca tivemos. Mas se cria um desejo de procurar algo. E esse desejo florou no coração daquela mulher. Aonde que eu devo adorar? E nosso Deus é um Deus tão tremendo, amados, que Ele não deixa os seus filhos sem resposta. Jesus disse, eu o sou, é que falo contigo. Fecha os teus olhos. Eu o sou, é que falo contigo. Andorá, chorecanabra, lamantui que toplecovia, libia placamandabra cábia. Ô Espírito Santo, trabalha nos nossos corações nessa noite. Andou o verrai. Olha aqui para mim, igreja. Pastor, quando Jesus disse, eu sou é que fala contigo, ela disse assim, eu sei que quando vier o Messias, tudo irá se resolver. Aquela mulher, ela é samaritana, ou seja, sua mãe é judia, mas casada com um pai samaritano, ou seja, Samaria, amados, ali é uma mistura de etnias. É como se fosse São Paulo, né? Ali tem ali o alemão, o japonês, o italiano, é uma mistura de etnias. E quando esse texto vem à minha memória, quando ela diz, eu sei que quando vier o Messias, tudo iria se resolver. Ou seja, quando ela observa que tem um profeta, desperta nela uma curiosidade, uma esperança. Porque ela pede onde eu devo adorar? Amado, isso aí nem é aspecto de um samaritano, nem aspecto, né? Sabe por quê? Porque a Samaria ali, quando o povo judeu foi levado para o cativeiro babilônico, a palavra do Senhor nos diz que 70 anos ficaram presos ali. Mas quando Jeremias alerta o povo que se redimisse, que se prostrasse, que se arrependesse, que o Senhor iria mandar pastores que apacentariam com sabedoria, com inteligência, ia levantar pastores que apacentariam segundo o coração de Deus. Muitos ali se rebeliaram contra ele. Diga para o seu irmão, mas sempre vai haver um remanescente que crê nos profetas de Deus. E a palavra de Deus diz, crê nos meus profetas e prosperareis. Então esse povo remanescente, ele sai. O outro povo que fica, ele vai para Babilônia, escravo. Mas esse povo remanescente, eles saem. Qual é a primeira cidade? Sicar. Samaria. Era mistura de etnias. Então aquele povo abraçou o povo judeu. Deram comida, deram estadia. E ali se envolveram. E ali teve uma mistura. Samaria, ali tem uma mistura de persas. Ali tem uma mistura de um povo contrário à palavra de Deus. Filisteus, ali é uma mistura de etnias, de um povo rebelde. Se passam 70 anos. Dentro deste período, aqueles que mesmo sendo mixigenados, mas têm uma raiz judia,
Eles clamam a Deus para que libertasse o povo. Aí o povo é liberto. Nessa que o povo é liberto, eles vão diante dos samaritanos e dizem a eles: vocês, judeus, largam a sua família. Você, mulher judia, deixa o teu marido, deixa os teus filhos, vamos seguir uma raça pura. Qual marido que ia abandonar os seus filhos? Qual esposa que iria abandonar o seu marido e seus filhos para ter uma raça pura? Então ali houve uma desigualdade, porque ali foi aonde o povo queria o poço de Jacó. E ele teve uma contenda entre eles. Então essa contenda já havia por muitos anos. E Jesus, ele disse: eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E quando ele chega diante da mulher que explora aquele preconceito, ele trabalha ali em detalhes para chegar no ponto a qual ele queria. Agora essa mulher, eu sei que quando vir o Messias, tudo irá se resolver. Olha só, ela traz lá do fundo. Por que ela traz lá do interior? Porque todo judeu tem os seus costumes. Eles iam, antes de irem para as sinagogas estudar, o pai teria que ensinar a criança todo o Pentateuco. Gênesis, diga comigo, Gênesis, Êxodos, como? Levíticos, Deuteronômios, Números. Então a criança, antes de ir à sinagoga, ela tinha que conhecer todo o Pentateuco, as leis de Moisés. Passava por esse crivo, se não soubesse, não iria estudar na sinagoga. Então os pais tinham que ensinar os seus filhos, desde pequeno. Então, mesmo estando em Samaria, mas tem uma mãe judia, e ela passa os costumes, porque como que ela sabia? Como que ela sabia que ia chegar o Messias, que Deus ia enviar o Messias, que iria resolver o problema de Israel, ia resolver o problema do seu povo? Então, brota ali aquela esperança. Eu sei que quando vier o Messias, tudo vai se resolver. E o mestre diz: eu sou é que fala contigo. E quando eu sou se manifesta na pessoa de Jesus e se revela para com os seus filhos, alguma coisa acontece. Fala para o teu irmão, alguma coisa acontece. Vamos ver o que aconteceu? Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo. Ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. E todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus, amados, diga: Jesus sacia a sua sede. Jesus vai dizer: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas se tornará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Perceba, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Agora Jesus sacia a sede dela. Jesus traz àquela mulher uma possível bem-aventurança. Mateus capítulo 5 vai nos dizer que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga: deles é o reino dos céus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Cantor que labra subidor lahai. Nos diz assim, João 4, versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E disse a mulher: dai-me desta água, para que eu não mais venha ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Verso 16 do capítulo 4 nos diz: e disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Cantora lá subidai.
Uma mulher prostrada, humilhada, uma improvável. Agora Jesus começa a trabalhar de dentro para fora. Aquela menina, aquela mulher, muitos dizem uma prostituta. Eu não penso dessa forma. Segundo os historiadores nos diz que ela teve 5 maridos. Porque o texto fala, o texto é claro em dizer. Então eu não posso criar um pretexto para criar uma ocasião. Se fala que teve 5 maridos, é porque teve 5 maridos. Olha só, essa mulher tem um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus diz a ela, Jesus traz às claras aquilo que está às escuras. Você teve 5 maridos, o que você tem não é teu marido. Provoca naquela mulher. Nesse momento que ele se revela a ela, muralhas caem. Ela vê ali o poder de Deus se manifestando numa pessoa. E rapidamente ela identifica, é um profeta. Rapidamente, quando essa muralha cai, a muralha do preconceito, a muralha do preconceito social, moral, uma mulher apontada, mas quando ela identifica um homem de Deus, essa é minha oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. Me dá desta água. Esse encontro verdadeiro com Jesus, para que ela fosse saciada dessa sede. Tem uma condição. Diga para o teu irmão, tem uma condição. Diga, teu encontro com Jesus. Cantor lá subinai. Diga, não é o suficiente. É necessário um encontro verdadeiro com Ele. Me dá desta água. O mestre diz, se você continuar a beber dessa água, você vai continuar a ter sede. Fala para o teu irmão, se você continuar a beber dessa água, você vai continuar a ter sede. E o texto nos diz que Jesus disse, vem cá, chama o teu marido. A condição que Ele nos dá para tomar dessa água da fonte que jorra para a vida eterna é chegar diante dEle com a verdade. Canassulai. Não há nada em nós fora que Ele não conheça. A palavra nos diz que ela chega diante dEle com a verdade. Canalassulai. Eu não tenho marido. São por essas humilhações, situações diversas que eu tenho passado por esses casamentos. Ou seja, uma mulher, pastor, tupetuda, uma mulher que encarava os homens nos olhos. Isso para os judeus, tanto para os samaritanos, era uma ofensa. E aquela mulher queria preencher um vazio de qualquer forma. E porventura, essa mulher me enfrenta. Essa mulher me encara nos olhos. Imagina se ela encarou o mestre. Como o sedutor judeu pede para mim? O marido, essa mulher é muito brava. O que mais? Perceba, essa mulher traz ofensas. É uma mulher ofendida, ela traz marcas na sua vida. Porque desde pequena, ali, ela entende esse preconceito racial. Porventura ela entende o que é adoração, o que é Deus, o que é Senhor, mas ela não pode ir no templo. E ela se casa. E nesse primeiro casamento, ali também foi ofendida e largada, abandonada. Essa mulher casa de novo. E porventura também tem situações que ela encara no olho e fala assim, não é possível. E novamente esse homem deixa ela. E ela vai tentando a sorte, querendo buscar uma felicidade, querendo buscar a felicidade num homem. E todas são frustradas. Agora ela não casa mais, agora ela fala, vou amigar agora. E dentro, olha só, dentro dos costumes do samaritano, só era possível casar até 3 vezes. Se não era digno de ser apedrejada.
Então essa mulher já andava debaixo da misericórdia. Mas aí ela encontra o mestre. É aquele que desarma. Não há muralhas que se coloque. Ou que não, labra súbia. Ele é a torre forte, lá mandou que alai. E nós vemos, amados, que uma pessoa ofendida é que nem uma torre forte. A coisa mais difícil que é você resgatar um cristão que se decepcionou com a igreja. A coisa mais difícil é você trazer ele para o Senhor de volta. Porque tamanho foi a ofensa. No texto que lemos, em Provérbios, capítulo 18, nos diz que ele anda sozinho, que ele é só, porque ele sai do senso da justiça de Deus. E ele vai para a justiça própria. Ele sai debaixo da proteção de Deus. Palavras daquele que se antecipa nos seus passos, ele peca. Provérbios 16, 1 diz que o homem faz planos no coração. Diga, o homem faz planos no coração, mas a última palavra vem do Senhor. Aquela mulher, porventura, pastor, ela não tinha mais expectativas. Aquela mulher já não tinha mais esperança. Ela estava findada ao fracasso. Tamanho era as ofensas que aquela mulher carregava. Agora ela tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Jesus sacia a sede dela. Mas para isso, para ele saciar a sede, era necessário ela chegar diante dele com a verdade. E muitas vezes eu e você nos colocamos diante do Senhor, ou até mesmo diante do pastor, diante da nossa liderança, diante do nosso líder, diante do nosso patrão, diante dos nossos vizinhos. Bom dia, boa tarde. Levamos até uma aparência de santidade. Vestido longo às vezes, bem alinhado, uma gravatinha. Mas só Deus sabe as labutas que eu e você tem carregado. Só Deus conhece o interior do seu coração. A palavra nos diz: vem como você está. Mas para ter a vida eterna, é necessário mudança de vida. Para saciar dessa sede, eu tenho que colocar as minhas mazelas no altar. E muitas vezes a palavra vai nos dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que alcanceis misericórdia. Quero dizer para você que a ofensa, pastor, a ofensa tem arrancado muitos homens de Deus do altar. A ofensa tem derrubado muitas lideranças. Porque nós criamos uma muralha. A palavra diz, é como uma torre forte. Ela sai do senso. A palavra de Deus nos diz, Mateus capítulo 5, vai nos dizer que é chegado a vós o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito. Mas quando nós somos ofendidos, saímos da proteção do Pai para o senso de justiça própria. Aí nós criamos essa barreira. Parece que nós colocamos situações dentro de alguns pontos cegos, dentro da nossa memória. Parece que ela só é ativada. Nós também já tivemos a nossa infância. Quando toca uma música, geralmente aquele hino, aquele louvor, aquela música no mundo, fala: nossa, eu lembro desse tempo. Nossa, esse tempo. Parece que vem a memória. Diga, trazer a memória. Coisas do passado. Olha para o teu irmão e diz: coisas do passado atrapalham o nosso presente e compromete o nosso futuro. Eu e você temos que chegar diante do Senhor com uma verdade. Porque se nós não nos colocarmos diante do Senhor, eu e você nós vamos padecer. E não é fácil. Não foi fácil Jesus chegar diante daquela mulher para tratar marcas do passado, feridas da alma. Eu quero dizer para você que
quando nós temos feridas na alma, através das ofensas, isso gera uma amargura. Amados, não é pecado ser ofendido, porque nós somos ofendidos todas as horas, todos os tempos. Quantas vezes nos dias eu e você não somos ofendidos? Até mesmo quando aquela secretária liga, ó, voltou aquele cheque. Ó, a conta vai vencer. Olha, o menino quebrou ali. E diversas ofensas. Não é fácil, amados, ter esse ponto de equilíbrio. Principalmente quando você está ofendido, já por outras circunstâncias. É aí, amados, que o Senhor começa a trabalhar no nosso coração. Quando Ele vai dizer, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas aquela mulher era uma improvável. Diga, era uma improvável. Diga, ela carregava marcas do passado. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor chamou o profeta Samuel para ele ir para a casa de Davi. E o próprio Deus vai dizer para ele, Senhor, é esse aqui, mais belo, maior? Mas, Senhor, não é esse. Senhor, não é esse. Samuel, você vê o exterior. Eu vejo o coração. E um homem e uma mulher com o coração ofendido, magoado. A palavra nos diz que a ofensa não é pecado. Todos nós somos ofendidos. Por que a palavra vai nos dizer? Para nos revestir das armaduras espirituais em Efésios 6, capítulo 10. Revestidos de toda a armadura para estar firmes contra as ciladas do diabo. Por que o Senhor vai nos orientar dessa forma? Ele nos coloca ali um ponto de equilíbrio. Eu quero dizer para você aqui, essa mulher começa a entender essa proposta. Ela já passou por diversas situações, diversas circunstâncias. Agora Deus começa a trabalhar dentro do seu interior, ao ponto que desperta nela essa possível bem-aventurança, e cria-se nela essa esperança. Uma mulher improvável. Agora Deus vai usar essa mulher para fazer a diferença de uma nação. Quando ela chega diante dele com a verdade, ele sacia a sede dela. Pastor, eu penso que ali cai a capa da humilhação, a capa do preconceito social, racial e moral. Por mais que ela era ofendida, magoada. A palavra diz que eu e você temos que produzir vida. O Espírito produz vida, mas a mágoa gera morte e apodrece os ossos. E a palavra vai nos dizer, saúde para a tua alma. Se a tua alma tiver saúde, a palavra vai nos dizer que a tua alma vai prosperar. A ofensa gera mágoa. E essa mágoa gera raiz de amargura. Esses são os dados inflamados do maligno. Aí é onde ele começa a trabalhar. Porque a mágoa vem a sede de vingança. E a palavra diz, aquele que odeia o seu irmão já é um homicida. Aquele que odeia o seu irmão já é um homicida. Essa ofensa, ela atrapalha a nossa conexão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Atrapalhando essa conexão, nós não conseguimos discernir de quem essa são muitas vozes, de quem essa voz é minha? Essa voz é de Deus ou é do diabo? Uma pessoa ofendida, ela perde essa conexão com o Espírito Santo. Então ela anda, ela faz, ela é ansiosa, e a palavra diz que nós não devemos ser ansiosos, deixa cada dia o seu próprio mal. Então devemos viver a cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Por isso que temos que ter contentamento em todas as circunstâncias. Por isso que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, porque o verdadeiro adorador, ele não se limita. E a palavra do Senhor nos diz, no mundo, o mundo jaz do maligno. O apóstolo Paulo vai dizer, Senhor, tira de mim esse espinho, Senhor. Cada lugar que eu chego, Pai, eu sou esbofeteado. Cada lugar que eu vou, eu sou ofendido. E fim do cão e me esbofeteia.
Não, Paulo. Segunda vez, não, Paulo. Terceira vez, não, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero dizer para você que a ofensa, ela tem um aspecto de nos levar para o deserto. E muitas vezes nós vamos sozinhos para o deserto. Aquela mulher iria tirar água sozinha. Eu quero dizer para você que é uma pessoa ofendida, ela se isola. Mas a boa notícia é que Deus conhece o teu coração e o meu coração. Ela era uma improvável, mas ela teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque ela se colocou diante dele com a verdade. Olha o benefício que nós temos quando chegamos diante do Senhor com a verdade. Disseste bem, disseste a verdade. Ele sacia a sede daquela mulher. E automaticamente aquela mulher. Amados, eu quero dizer para você que não são todos, mas a maioria. O texto diz, foram 10 leprosos curados, só um voltou para agradecer. Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso andar, o nosso agir, o nosso levantar. Aquela mulher, quando teve um encontro verdadeiro com o Senhor, chega diante dele com a verdade. Todo aquele que chega perto do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a verdade, aquele que está perto do Pai tem privilégios. Ele sacia a sede dele. Ele vocaciona aquela mulher a continuar a boa obra. E ela vai para Samaria feliz e alegre. Agora ela já não está mais com semblantes caídos. Ela não está mais, porque essa é a vontade de Satanás, que eu e você vemos andar de cabelos baixos, encurvado, tamanha dor, tamanho peso. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, aleluia, louvado seja Deus, essa capa cai, esse peso cai. Chegamos diante com a verdade, a palavra diz, e ele sacia a sede dela, e ela cheia de Deus agora. Ela sabia que ela não podia bater de frente. Talvez eu e você, agora estou cheio de Deus, vamos tudo para o inferno esse povo. Mas não, aí que estava o aspecto de um verdadeiro adorador. Ele consegue compreender que é mediante a circunstância, é mediante o deserto. O deserto é o lugar que o Papai do céu nos leva para ter um encontro verdadeiro com Ele. Por que Ele vai nos dizer, é melhor você estar numa casa que tem luto do que numa que tem festa? Porque ali vai vir um ponto de interrogação. Você vai começar a entender quais são as suas motivações. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer para você, se você chegar diante dele com a verdade hoje. Talvez muitos tiveram um encontro com o Senhor. Pastor, mas eu não consigo. Eu tenho orado anos, não consigo ser batizado com o Espírito Santo. Quer dizer para você que essa mágoa, essas marcas do passado, ela atrapalha o nosso presente e compromete o nosso futuro. Muitas vezes queremos almejar algo e não saímos do lugar, patinamos, mas não saímos do lugar, a vida não muda. E por que ela não muda? Tem algo ali oculto, precisando ser tratado. O Senhor não me tirou de São Paulo, me trouxe para o Paraná, para estar aqui hoje falando com vocês. Que coisas do passado atrapalham o nosso presente e comprometem o nosso futuro. Amados, isso não quer dizer que você vai perder a tua salvação. Mas isso quer dizer que vai atrapalhar a tua conexão com Deus, com o Espírito Santo, porque Ele quer derramar algo. A igreja está no tempo do fim, e Ele quer te encher com o Espírito dEle, para que muralhas venham ser quebradas. Eu e você somos um agente de transformação e um produtor de riquezas. Porventura vamos passar por situações, se nós não tivermos um encontro verdadeiro com o Senhor, se não estivermos revestidos com as armaduras espirituais, não vamos ter equilíbrio, não vamos ter maturidade para enfrentar as adversidades que o mundo lá fora nos proporciona. Tamanhos são as adversidades. Quando você liga a televisão, você vê casos escabrosos. O pastor disse aqui, em casa conosco, onde ele passou por uma situação. Ele falou, eu perdi o sentido. Quando cheguei em casa, aquela poça de sangue, a mulher tinha atropelado o filho, né? Ele perdeu o sentido, apagou. As placas colaram. Graças a Deus que tinha pessoas ali
que seguraram ele. Que ele saiu, viu aquilo lá, a mulher atropelou o filho, ele deu um branco nele, pastor. Pela misericórdia de Deus, tinha ali uns amigos que seguraram ele. Quieta, calma, calma. Quer dizer para você, se você não tiver maturidade espiritual para suportar, porque os dias são maus, eu e você, nenhum de nós estamos imunes das piores calamidades que o mundo nos proporciona. Quero dizer para você que essas marcas do passado, a ofensa, a angústia, essa raiz de amargura, ela impede do derramar de Deus sobre a tua vida. Ele quer que eu e você venhamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Vai nos dizer que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Aquela mulher era uma improvável para muitos. O Senhor não vê o teu exterior, a tua beleza exterior. Ele não vê essa aparência de santidade. Ele conhece o teu coração. Ganal, laia, súria, lacóubia. Mas Ele quer a nossa verdade. Ele quer que eu e você venhamos ter um encontro verdadeiro com Ele. Porque Ele diz, Salmo 25, que os mistérios ocultos do reino dEle, Ele separou para os filhos. E eu e você temos uma identidade. Para o mundo talvez somos os improváveis, mas é esse, pastor. Ele não chama o capacitado, mas Ele capacita o seu escolhido. Ele traz da memória daquela mulher. Espera aí, eu lembro, eu tenho a memória. Quando eu era pequena, a minha mãe dizia sobre o Messias, me falava sobre os profetas. Me falava sobre o profeta Isaías. E dizia que o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. A levar, a pregoar o ano aceitável. Em vestes cinzas de humilhação, vestes de louvor. Canto e ler calai. Então o Senhor dá a ela uma possível bem-aventurança. E desperta nela essa curiosidade. Quero dizer para você que o maior sermão da história, Jesus está no monte falando: bem-aventurado são os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois quando mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados sois porque é grande o vosso galardão. Eu quero dizer para você, amado, que nós não podemos nos limitar pelas circunstâncias que este mundo nos proporciona. Nós devemos entender. Deus tem um propósito nisso. Eu estou triste, mas eu não posso permanecer triste, porque o meu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ela traz na memória coisas do passado. E mais uma vez eu quero repetir: coisas do passado atrapalham o nosso presente e comprometem o nosso futuro. Não se contente com aquilo que você tem. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Você tem buscado mais. Quero dizer para você que nesse percurso vem pedradas. A palavra vai nos dizer sobre os dados inflamados do maligno. A palavra vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A minha luta é contra principados e potestades, contra as hostes do mal. Existe um mal que impera, que trabalha lá fora. Canalassur que labra coubidai. Mas a palavra nos diz em Lucas, capítulo 1, do 70, ali até o 74, vai nos dizer que aquele que adora, o seu inimigo foge. Calaço, calai. O inimigo da mentira, o inimigo da promiscuidade, o inimigo da falta de comprometimento, o inimigo da falta de lealdade. Eu quero dizer para você, amados, que o maior inimigo da nossa alma se chama ofensa. Diga para o teu irmão: o maior inimigo da sua alma se chama ofensa. Através da ofensa, se nós não tivermos maturidade para suportar as adversidades, vamos criar raiz de amargura.
Sabe aqueles dados inflamados? Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter falado aquilo. Não, eu devia ter feito assim, não, eu vou fazer assim. Não, mas eu vou... Que monte de vozes. Quebrou a conexão. Estamos complicados. Essa mulher quebrou a conexão. Se passaram anos. Quinto casamento, está no sexto. Mas ela agora teve um encontro. O Senhor marcou esse dia para nós. O Senhor marcou esse dia para nós. Pastor, mas como, pastor? Ser cheio do Espírito Santo no momento desse? Como que eu lidou com essa ofensa? Como que eu lidou com essas adversidades? A palavra nos diz assim, em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 25 nos diz: E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele e revelava o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, fizeram o menino para o templo e fizeram com ele o que a lei ordenava. E Simeão o tomou nos braços e louvando a Deus, dizendo: Agora o Senhor, podes me despir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A palavra nos diz que Simeão, ele ia para o templo movido pelo Espírito. No capítulo 2 também vai nos dizer, capítulo 2 de Lucas vai nos dizer que Ana foi uma profetisa, ficou casada durante 7 anos. E o seu marido morre, ela não procurou outro marido. Mas a palavra diz que agora ela já está com 84 anos. E ela estava no templo, e ela orava dia e noite. Ela louvava ao Senhor. Isso não quer dizer que você, se o marido morreu, ou se você separou, você pode ter... Não quer dizer isso. Quer dizer para você que há benefícios para aqueles que adoram o Senhor, mesmo em momentos de agonia, mesmo em momento de sofrimento. Eu quero dizer para você que o dia mau vem para todos. Pastor, mas como que eu vou lidar com o dia mau? Há um tripé que eu tenho guardado no meu coração. Como que nós lidamos com a adversidade? O Senhor nos diz, Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Há um descanso para mim e para você mesmo na adversidade. Mas como que nós vamos entender? Pastor, como que nós vamos ser movidos pelo Espírito mediante as calamidades deste mundo? Diga comigo: lendo a palavra, orando e jejuando. Isso vai fazer com que eu e você venhamos olhar para a palavra do Senhor e venhamos nos alimentar, a nossa alma e o nosso espírito. Pastor, mas eu preciso dessa maturidade. Eu quero dizer para você, quando você se humilha e quando você se submete, esse é o aspecto de um adorador. Mesmo com as adversidades, você permanece humilde, em obediência e em submissão. Porque geralmente, pastor, as pessoas que são ofendidas, elas rapidamente vão ofender a outras pessoas. Porque essa adversidade de troca de igreja, por causa que ela não chega diante do altar com uma verdade, ela carrega marcas. E ela acha que naquele lugar onde ela está, ela vai ser preenchida numa totalidade. E Satanás, ele é legalista. Diga: batalha espiritual é coisa séria. E quando nós buscamos a maturidade espiritual,
Eu quero dizer para você que as adversidades vêm, porque Satanás não quer que você entenda sobre a autoridade. Mas eu quero dizer para você, aleluia, louvado seja Deus. Perceba, essa mulher passou por uma batalha extraordinária. Mas por que ela venceu essas adversidades? Porque ela chegou diante do Senhor com a verdade. Satanás é legalista. É que nem a conta de luz, se eu e você não paga, ela vai ser cortada. Se eu e você não trata essas marcas do passado, Satanás vai sempre cutucar a ferida. Sabe aquela má palavra? De repente, você quando era pequeno, ou ouviu da sua mãe falar para o seu pai, aí você diz assim, minha mulher nunca vai falar isso para mim. E quando ele casa, a mulher bate naquela tecla. Ou você também ouviu diversas vezes a sua mãe ser ofendida. E de repente você se casa. E você vê o seu marido falando justamente aquilo que magoava a tua mãe, ou seja, que também magoava você. Quer dizer para você que Deus sabe como trabalha conosco. E a única forma de eu ter maturidade espiritual para suportar, que o apóstolo Paulo vai dizer, ele entende. Ele entende, pastor, que a adversidade tem para ele o peso de glória. Ele começa a compreender. Ele falou, muitos foram os meus açoites, Timóteo. Ele vai falar para Timóteo, instruir um homem. Ou seja, ele era um moço, novo pastor. Mas a palavra nos diz que o apóstolo Paulo falava, você desde pequeno tem as escrituras no seu coração. E você as guarda. Por causa da sua mãe à noite. E noite era aquela que cuidava da igreja. A igreja era para a casa dela. Aquela mulher hospitaleira. Eu quero falar para você uma coisa. Lecaná, labracabe, alai. Da mesma forma que a ofensa, ela faz com que você crie muralhas. Ela faz com que você se afasta das pessoas. Porque uma pessoa ofendida, pastor, ela facilmente, ela vai ser uma crítica. A pessoa ofendida, a palavra diz, é como uma muralha, uma torre forte. Ela cria, então ela começa a receber. A palavra do Senhor nos diz assim, não endureçai os vossos corações quando ouvir a voz do Espírito. Então, se porventura você se identifica com algo que eu vou dizer, que Deus quer tratar essa área e quer arrancar. Ele não quer curar, Ele quer arrancar essa ferida. A pessoa ofendida, ela é aquela que recebe, mas ela não dá. A pessoa ofendida era aquela que recebe até amor, pastor, mas o coração está duro. Ela aceita de muito mau grado, porque ela sempre vai exigir mais. Ela não consegue ter contentamento com as coisas. Podia ser melhor o louvor. A cor podia ser diferente. Ela não consegue abraçar. Ela é até abraçada, mas ela não consegue dar, consegue abraçar. Ela não consegue ter companheirismo, porque é um espírito ali trabalhando através daquela ferida. Então, ela é aquela que ela promove a contenda, porque ela carrega com ela uma ingratidão. Entende? Ela exige mais, mas ela não consegue dar. Não é porque ela não quer, porque há feridas, há marcas ali que está aprisionado o seu coração. Não consegue contribuir, pastor. Não consegue ser generosa. A palavra diz, aquele que é generoso obterá prosperidade, porque no dia da sua dificuldade vai encontrar alguém generoso para com ele. A palavra diz que a pessoa ofendida, ela carrega a raiz de amargura, então ela tem ódio de pessoas. E a palavra diz, aquele que odeia o seu irmão, ele já é um homicida. E há muitos homicidas no nosso meio. Por que eu não consigo fazer? Talvez você nem sabe. Talvez está ali naquele ponto cego, mas o Espírito Santo vai liberar. O Espírito Santo vai trazer memória, coisas do passado nessa noite. A palavra diz, Provérbios 21:13. Aquele que tapa o seu ouvido, diga Provérbios 21:13.
Aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do necessitado, também clamará e não será ouvido. Mas eu peço, não acontece. Eu faço, não acontece. Parece que eu patino, a vida não muda. Eu não consigo ter paz. Essa pessoa está sempre ansiosa. Sempre tem que vir alguém puxar o freio de mão. Oh, calma. Eu quero dizer para você que homens de Deus, profetas, homens de Deus também passaram por isso. Elias foi o homem de Deus, ele orou. Tudo parou. O sol parou. Josué orou. Mas uma palavra de Jezebel fez com que aquele homem: não vai chover. Não choveu. Um homem que entendia de autoridade, um homem que recebeu de Deus um poder extraordinário, mas algo o limitou. Ele foi para uma caverna. Ali ele entendeu. Ele foi para o deserto, sem ninguém, sozinho. E é no deserto. Quer dizer para você, amados, que no deserto não é lugar de ter ansiedade. Talvez você está passando pelo dia mau. Deus conhece as suas limitações. Conhece toda a tua história, de trás para frente, de frente para trás. O externo, o interno, Ele conhece tudo. Se eu e você agimos fora da vontade do Senhor, nós acionamos a alavanca das consequências não planejadas para a nossa vida. Muitas vezes a ansiedade, ela impede o agir de Deus nas nossas vidas. Ele foi para a caverna, Elias, mas ele não perdeu a conexão com Deus. Ali no deserto, ele viu Deus suprir a necessidade dele no sobrenatural, trazendo um corvo para trazer para ele alimento. É no deserto que Deus vai nos provar para sermos aperfeiçoados. Deus tem algo extraordinário para derramar sobre a minha e sobre a tua vida. Kala, recachoube, canarala, chiquetoubia. Por isso, amados, a importância é estar no centro da vontade do Senhor. Porque quando eu e você faz aquilo que Deus manda, não tem como dar errado. Deus é responsável pelo resultado. Davi disse: aquieta, ó minha alma. Fala assim, põe a mão no teu coração e fala: aquieta, ó minha alma. De novo, aquieta, ó minha alma. Deus tem provisão do céu para você nesta noite. Canchor kalai. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Quando eu sou, se manifesta na pessoa de Jesus e se revela para com seus filhos, alguma coisa acontece. Há um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus. E quando nós temos um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus, Ele sacia a nossa sede. E quando a nossa sede é saciada, Ele nos vocaciona a continuar a boa obra. E com os olhos fechados, e aquela mulher foi diante dos samaritanos: vinde e vede aquele que disse tudo quanto eu havia feito. Não seria porventura esse o mestre? E eles creram nela. E Jesus ficou ali alguns dias e muitos milagres aconteceram por causa de uma pessoa improvável. Talvez as pessoas, talvez a tua casa, a tua parentela, a tua vizinhança, o teu patrão te vê como improvável. Mas o Senhor não te vê como o mundo vê. Ele te vê como um adorador. Ele te vê como alguém, aleluia, que foi ofendido. Mas o Senhor nos traz as claras nessa noite, que essas muralhas vão cair nesta noite. Que na lariasur que labra combinai, lara cantui que play, lerebaga subiana lahai.
há para nós um peso de glória. Se coloca de pé, igreja. Enerexerecandô. Recandalabracabiaçúbia. 1 João, 2 João, capítulo 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há nesse mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu quero dizer para você da mesma forma que a ofensa, a mágoa gera morte. Como eu disse, a pessoa ofendida, ela não tem prazer, ela não tem contentamento, ela trava, ela quer até fazer, mas ela não consegue. A morte. Eu quero dizer para você que o céu fica limitado, se fecha. E você fica preso nesse mundo. Mas a palavra nos diz: não ameis o mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você cria vida. Foi o que aconteceu. Fonte de água viva jorrou sobre aquela mulher. E é isso que o Senhor quer, que essa fonte de água viva jorre sobre você, para que você seja um filho, aleluia, alinhado dentro dos propósitos do Senhor. Mas eu sou jovem, mas sou maduro, o suficiente para saber que Deus opera em mim, o Espírito de Deus está em mim. Se Ele está em mim, Deus tem uma resposta para esse problema. Ele vê o pai e a mãe ali passando dificuldade. Deus, Ele sabe que o maior está com ele. Mal, sai daqui. Quer dizer para você que não importa o que passou, não importa as circunstâncias, não. Com seus olhos fechados agora, Deus conta com você, na tua casa. Meu marido não conhece o Senhor. A mulher sabe dificular. Ela vem para a igreja e Deus começa a trabalhar na casa dela. Lá, você está aqui, Deus está trabalhando no seu marido. Recanalabracabe. Você está aqui, Deus está trabalhando no seu filho. Você está aqui, Deus está trabalhando naquela empresa com aquele patrão ruim. Você está aqui, Deus está trabalhando na vida daquele parceiro que fala que é parceiro, mas te aponta, te apunhala pelas costas. O Espírito de Deus está em você, mas não para ficar parado. A água parada estraga, mas o Espírito vivifica, porque o Espírito não compartilha com as motivações dos nossos corações erradas. Ele conhece a motivação do meu e do teu coração. Ele sabe como você chegou aqui. Ele conhece a tua história. Porventura você não via, tamanho foi a luta, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: filha, filho, eu te amo tanto, mas tanto, que me preocupo com cada área da sua vida. Eu quero marcar a tua história, a tua geração, e eu conto com você. Aquela mulher era uma improvável, mas através da vida dela, Jesus quebra as barreiras de Samaria com os judeus. Grande foi a obra, os milagres que aconteceram naquela cidade. Eu quero dizer para você que essa cidade vai mudar. A sua família vai mudar. Eu quero dizer que as muralhas estão caindo. As correntes estão caindo nessa hora. Há uma batalha espiritual. Eu quero dizer para você que batalha espiritual é coisa séria. E o Senhor vai nos dizer: orai todo o tempo no Espírito. Sejam fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Efésios 3,16 vamos dizer: seja fortalecido com o poder no homem interior. Por quê? Por causa da nossa alma ferida. Ele está falando: seja revestida com poder. E você que quer esse poder do alto, você que quer essas armaduras espirituais, as armaduras têm um propósito. É para mim, para você ficar firme. Não é para nós batalhar. As armaduras espirituais não é para nós clamar: Deus, fecha esse de macumba, Deus, mata esse feiticeiro. Não! Bem-aventurados sois os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todos nós estamos à espera de um avivamento. E o avivamento vai nos falar de amor, de companheirismo, de unidade.
Ame a Deus e o próximo como a ti mesmo. Mas como vou amar o próximo? O próximo me ofendeu, me magoou. Ora por aquele que os persegue. Dê a outra face. Que galardão terá se você amar só aqueles que te amam? Orem e ame aquele que vos odeia. Sendo assim, brasas vivas serão colocadas sobre a sua cabeça. Não importa o tamanho da sua ofensa. Eu quero dizer para você que talvez até aqui as coisas não iam, não caminhavam. Mas eu quero dizer para você que planta, o que colhe, o que vende, o que negocia. Daqui por diante a paz no seu coração seja ser árbitro para suas atitudes. Porque é chegado a vós o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito. Você que quer gozar dessa paz, dessa justiça e dessa alegria no Espírito. Há quanto tempo você não tem uma alegria? O Senhor fala, eu vou te alegrar por esses dias. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Coisas do passado atrapalham o nosso presente e comprometem o nosso futuro. Eu quero dizer para você que o Senhor marcou essa noite. Ele vai marcar a tua história. E você vai marcar a tua geração. Ser luz do mundo. Quando você chega diante dele com a verdade, a luz radia, a glória do Senhor te envolve. E é onde você coloca os pés. As trevas têm que partir em retirada. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que quer receber as armaduras espirituais nessa noite. Você que aqui está, quer estar debaixo da justiça de Deus. Chega de fazer do teu jeito. Chega de fazer da tua vontade. Eu quero te convidar. A mudança de vida. Mudança de vida. Canto. Tore kalandore kalasur kelai. Decamaná, brache que alassur lehai. Namanchor e aplou que anor lefúbia. Coloca a mão no seu coração. Fecha os teus olhos. O Senhor nos diz em 1 Pedro 2, versículo 11, diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e de dolo, de hipocrisia, de inveja e de toda sorte de lascívia, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelo homem, mas para Deus eleita. Para Deus eleita, preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual. Eu quero dizer para você que você é casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está nas Escrituras. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que o tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Canchor Cristo que pleca, decana recla, do que amanchur que flúbia, nenamanchor que labra, xere canchor que alai, stecamapa placa, chobi cobinarquia, libia plou e anor que alai. Pai, a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor já está trabalhando, Pai, em cada coração. Senhor, aonde tiver, Senhor, um espinho enxertado, Senhor, canaseca, os anjos do Senhor estão aqui, Pai, ao nosso redor, porque a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Pai, a tua palavra diz: ame a Deus de toda a alma, todo entendimento e de todo o seu conhecimento.
E o próximo como a ti mesmo. Talvez marcas do passado, Senhor, tenham impedido, Pai, essa comunhão e essa conexão. Tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3, o Senhor se faz presente. O Senhor está presente aqui nesta hora, meu Deus. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Shekano, Laiasuria, Laplacábia. Eles estão aqui, Pai, como aquela mulher samaritana com a verdade. Leriahai, o Senhor trouxe às claras aquilo que estava às escuras. Tecaplábia. E aonde Satanás tinha uma legalidade, Pai, foi quebrada nesta hora. Rocanchou, rebandou, liassuriacou, bedecablacábia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Trabalha, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Se porventura, Senhor, Satanás tem usado, Senhor, dessas adversidades, dessa ferida, Senhor, para trabalhar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Começa, Senhor, a quebrar esse jugo. Tchau. Torecana, declouve, decaplacou, decana, narachui, toque a palavra. Coloque suas mãos para frente, assim, com seus olhos fechados. Lá, surquia. Stecanchou, queplouvia, necanchou. Nela massuia, cantui, queplouvia. Decanchou, lerecator, que alai. Genar, nala, siquianchui, quetou. Genegassereca. Orecar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor me fala sobre a infância, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Traga tudo, Senhor, à mente da tua filha. Onde Satanás tinha uma legalidade, Senhor. Quebra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Miguel, com a espada desembanhada, Pai de fogo, começa a quebrar essas correntes do passado. Lecatou, tecapacana, subiahai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Pai, que vem aqui para as mãos dela, Pai. Toda palavra maldita, Senhor. Toda arma forjada, Senhor, que foi preparada, Senhor. Toda injustiça, Senhor, que foi causada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Eu te peço, meu Deus. Quebra, Senhor, essas correntes. Que lerece, choqueplou, te calandore súbia. Stecamantique liassuria lacantui. Pai, em nome de Jesus. Passa do teu sangue, Senhor. Passa do teu sangue, Senhor, na mente. Passa do teu sangue, Pai, sobre o coração, Pai. Pai, eu não peço para que o Senhor venha cauterizar essa ferida, mas que o Senhor venha arrancar essa ferida. Le, xerecala, recantigue novia rai. Pai, eu estava num lugar onde o Senhor arrancou, Senhor, aquela válvula do coração, Pai. O Senhor não cauterizou, o Senhor arrancou. Então arranca, Senhor. Arranca essa ferida na alma, no espírito. Arranca. Em nome de Jesus Cristo. E que o espírito de sabedoria, Senhor, e de revelação, Pai, no pleno conhecimento do teu filho, venha ser revelado para a tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Diga comigo, marcas do passado que atrapalhavam a minha jornada até aqui. Em nome de Jesus. Eu quero liberar perdão para as pessoas que me ofenderam. Eu quero liberar perdão para todos aqueles que com os dados inflamados me ofenderam, me magoaram. Em nome de Jesus, eu libero perdão do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, do fundo do meu espírito. Satanás, eu sei que você me ouve. Hoje está sendo quebrado toda palavra maldita contra a minha vida não prosperará. A palavra do Senhor diz que mal algum chegará sobre a minha tenda.
Então todo mal que Satanás tem feito na minha vida, vem aqui para a palma da minha mão. Toda tristeza, toda angústia, toda dor, toda maldição hereditária, vem aqui para as minhas mãos. Em nome de Jesus. Feche as suas mãos. Nesse 1 minuto, vai vir nome de pessoas no seu coração. O Espírito Santo vai trazer, para que você venha exercer autoridade, para cair por terra tudo aquilo que você falou que está nas suas mãos, porque agora estão tudo nas suas mãos. Cancho, larasuri alam, bloque, lebiasu binarquia. O apóstolo Paulo diz: eu me glorio nas minhas tribulações, porque ali o poder de Deus se manifesta na minha vida e através da minha vida. Então, em 1 minuto, o Espírito Santo vai trazer o teu coração. Da mesma forma que você já liberou perdão para essas pessoas, agora o Espírito Santo vai trazer o teu coração pessoas que você magoou, pessoas que você feriu, a falta de lealdade com o teu pastor, com o seu líder, por isso que você não tem prosseguido, por isso que você não tem alcançado, porque você tem dificuldade de ser leal ao teu pastor, porque a ofensa causa isso. A pessoa magoada, ela vai magoar outras pessoas. Então, esse 1 minuto, fecha os teus olhos, todos com os olhos fechados. Libera perdão. Fala: Deus, me perdoe, eu ofendi fulano, liberei esse ciclano, entristeci. A palavra diz: não entristeçai o espírito. Ele quer mudar a tua história. E quando você chega diante da verdade, aqui não é libera perdão, perdoa e recebe bênção, não. Aqui é converter-vos os vossos maus caminhos. Você pode vir como você está, mas você não pode permanecer. Ora um pouco mais, lê a Bíblia um pouco mais, jejum um pouco mais. E sendo assim você terá submissão. Todos fecham os seus olhos, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Não impeça o agir de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, eles estão pedindo perdão para as pessoas que eles magoaram, que eles entristeceram. Talvez até esse dia foi um dia pesado, Senhor. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas o meu compromisso é com a tua palavra, Senhor. Senhor, nada vai impedir dos teus filhos, Pai, alcançar a vida eterna. Mas às vezes nós acionamos a alavanca das consequências não planejadas, por não conhecer as Escrituras, nem o dom de Deus. Mas Ele nos disse, em nome de Jesus, Pai, eles estão liberando perdão para essas pessoas. Eles estão pedindo perdão para essas pessoas que eles ofenderam, Pai. Senhor, parece que eu vejo correntes caindo no chão, Pai. Parece que eu vejo o barulho, Senhor, de muralha. Xalá. Essa muralha está sendo sacudida, Pai, ela vai cair. Você que está aí, que está abençoado, estende suas mãos para cá, você do fundo. Você que está abençoado, a vida está boa, está tendo paz, está tendo alegria no Espírito. Glória a Deus pela tua vida. Você atingiu a maturidade, mas você quer mais do Senhor. Então abençoa, estende suas mãos para cá. Estamos em batalha, é uma batalha espiritual, a qual eu e você já somos mais que vencedores. Por isso eu digo, não é toma posse da vitória, não. Essa vitória já é tua. Essa vitória já é tua. E Satanás tem impedido de você exercer a autoridade que Ele te deu. Pai, nós como igreja. Vocês que ficam aqui na frente ficam quietinhos. Vamos dizer nós. Diga nós como igreja. Clamamos nessa hora. Satanás. Vocês que estão aqui na frente, ó, vocês ficam quietinhos. Escutam a igreja. Ó, Satanás. Perca as suas forças agora. Todos os seus agentes, toda a hoste do mal, todos os demônios que têm atuado na mente, no coração, na alma, sejam todos agora neutralizados. Com os olhos fechados. Deus, se porventura, Senhor, tem alguém aqui na frente dessa tribuna, e muitas vezes essa pessoa vem aqui, mas chega na esquina, esse demônio pula, Senhor, de novo com críticas, com situações. Pai, se porventura, Senhor, tem algum demônio escondido, Pai. Pai, recantou Gedai. Repacandalabra cabidolefly. Que esses demônios venham ser queimados, Pai, porque nada vai ficar em oculto. Nesta noite nada ficará em oculto.
porque o Senhor tem palavra de salvação e de vida eterna para a tua igreja. Teca, labracabe no lehai. Em nome de Jesus, Pai, passa do teu sangue, Senhor, sobre essa tribuna agora. Em nome do Senhor Jesus. Diga: nós como igreja cremos na tua palavra, Senhor. Todas as muralhas que se levantou contra a minha vida e contra a vida dos meus irmãos sejam transformados agora em migalhas por amor no teu nome. Em nome de Jesus. Vocês estão aqui na frente. Diga assim: igreja do Deus vivo, eu reconheço que sou falho, que sou pecador. Guardei no meu coração ofensas, raiz de amargura. Tive até ódio de pessoas da minha família, de pessoas da igreja, da minha vizinhança, até no meu trabalho. Pai querido, a tua palavra diz: aquele que odeia o irmão, ele já é um homicida. Pai da glória, em nome de Jesus, me perdoa, porque hoje caiu por terra toda a legalidade que Satanás impetrou sobre a minha vida, porque eu liberei perdão e também perdoei as pessoas que me ofenderam e que me magoaram. Igreja do Deus vivo, eu me coloco diante do altar do Senhor e lhe peço perdão. Em nome de Jesus, a igreja do Deus vivo me perdoa. A igreja agora fala amém. Fala: nós te abençoamos com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Efésios 1:16 diz: sejam fortalecidos com poder no homem interior. Diga: Efésios 3:16 diz: sejam fortalecidos com poder e sejam iluminados os olhos do vosso coração. Efésios 6:10 diz: sejam revestidos com as armaduras espirituais para estar firmes contra as ciladas do diabo. Agora todos vocês com a mão assim. Agora vocês têm autoridade para isso. Fala: Satanás, eu sei que você me ouve. Todos os dados inflamados, toda angústia, toda tristeza, todo espírito de enfermidade, toda obra do mal, estão todos amarrados, e mal algum virá sobre a minha tenda. Então, com a autoridade a qual o Senhor me diz, toda a legalidade foi quebrada. E a palavra do Senhor diz que Ele me deu poder e autoridade contra o inimigo, para que absolutamente mal algum ele viesse me causar. Então todo mal, em nome de Jesus, cai por terra, joga no chão, diga glória a Deus, diga aleluia, Santo de Israel, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia, Santo de Israel. Agora dê as mãos de vocês, abraça um ao outro, ora um pelos outros. Vamos terminar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, porque eu creio que grandes coisas o Senhor fez nessa noite. É assim que o Senhor quer a igreja unida, Pai. Pai, eu creio, Pai, que a lealdade vai fazer com que essa igreja fique pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai derramar sobre este lugar. Toque pantui. Você que está aí no fundo, ora pela pessoa que está do teu lado. Petra sobre ela uma bênção do Senhor. Fala: você é abençoado, você é uma bênção, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Fala comigo, fala para o seu irmão: meu irmão, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Digam todos graças a Deus. Amém, pastor.